Olá, pessoal. Bom, hoje eu vou fazer um outro programinha, né, que eu tô fazendo, trazendo os temas das artes marciais, mas dando uma pitadinha crítica em cada tema, né? Eu tô contando um pouquinho da minha experiência, que não foi tão bom, né? Tão boa, né? Bom, gente, hoje eu vou falar do Kill, o termo Kill, que é um termo que vocês vão ouvir falar muito, muito nas artes marciais. Kill é graduação. Bom, eu entrando no termo kill, eu não posso deixar de falar das faixas, das graduações e das faixas coloridas. Gente, para mim, faixa colorida é comércio, tá? É só pro dojo ganhar dinheiro, pro sensei ganhar dinheiro e para as pessoas ficarem com o ego inflado e enchendo o saco no dojo, tá? Se sentirem mais que os outros, tá? Eu acho que a graduação é mais para isso mesmo, a questão das faixas mesmo, né? Porque, bom, primeiro eu vou começar a explicar um pouquinho da história das faixas. Essa história das faixas coloridas é uma invenção moderna, contemporânea, tá? Existe uma polêmica sobre quem realmente criou, né, as faixas coloridas, mas eu, pela pesquisa que eu fiz, foi Jigoro Kano ou foi um aluno do Jigoro Kano, tá? Porque existe uma polêmica se seria Jigoro Kano que teria criado como uma maneira didática, né, de avaliar o aluno e do aluno se sentir avaliado também pela faixa que ele está e do sensei avaliar o aluno, né. Eu acho, na minha opinião, que faixas é só comércio, tá? Não vale muita coisa a faixa, tá? Pelo seguinte, pela experiência que eu tive, que eu vi. As pessoas mais graduadas eram as pessoas que sabiam menos da arte marcial. Geralmente, elas até tinham um conhecimento técnico, tá? Mas elas sabiam, praticamente não sabiam nada da arte marcial, nem em que data a arte marcial tinha surgido, tá? Então, para mim, a graduação é uma balela, tá? Tanto que a gente ouve falar que tem muita compra, né, de faixas, é muito comum, né, em alguns lugares, compra de faixa, e na verdade você acaba mesmo comprando uma faixa, né, porque você vai treinando, você tá pagando, né, no fundo você está comprando uma faixa, né. Então eu acho que faixa é uma coisa desnecessária. Eu acho que o certo seria mesmo como é no Japão, né? Faixa branca, preta e pronto, tá? As faixas coloridas, na minha opinião, é um comércio. Só serve para o sensei ganhar dinheiro, tá? E só serve para também aumentar a vaidade dos praticantes, eles se sentirem melhores uns que os outros. Mas assim, pelo conhecimento que eu percebi nas pessoas com faixas, né? Com faixas, eu não via conhecimento neles, em especial sobre a arte deles. Eles mal sabiam a origem do Aikido, do Ninjutsu. E então é isso. Então no Aikido tem muitas faixas, tá? Muitas faixas que são umas 7 faixas mais ou menos, tá? É amarela, tá? Você começa com a branca, a amarela, depois você vai para roxa, aí você vai para verde, azul, marrom e preta, tá? Então você imagina o tempo que não demora isso. Geralmente de uma faixa para outra demora um ano, então você imagina. E no meu caso, o sensei me segurou 3 anos na faixa amarela, para vocês terem uma ideia do absurdo, né? Porque é o seguinte, as técnicas que eles vão pedir, né, no exame, são técnicas que você vai fazer pro resto da vida. Ikkyo, Sankyo, Enikyo, tá? Então você não precisa fazer isso de uma maneira perfeita, mas ele, para ganhar dinheiro, ele ficava fazendo você treinar exaustivamente e fazer uma coisa perfeita, né, no exame, desnecessariamente, com a desculpa de que você tem que fazer perfeito. Nada é perfeito na vida, arte marcial pro resto da vida, você vai treinar e nunca vai estar fazendo uma coisa perfeita, porque não existe nada perfeito, né? Então, para mim, faixa, graduação, faixa, é para ganhar dinheiro, tá? É pro dojo e pro sensei ganhar dinheiro, tá? E para vocês verem como existe uma pressão nessa questão da faixa, é que é o seguinte, por exemplo, se você pode ficar muito tempo num dojo, vamos supor que você não queira graduar, né? Vamos supor que você não tem dinheiro, não dá para você graduar, então você fica no dojo treinando. Então, existe todo um preconceito, tá? Quando você não faz as graduações, não se gradua, entendeu? Existe todo um preconceito, inclusive até na posição que você fica no dojo, porque você vai ficando para trás, né? O certo, na verdade, é o seguinte, a pessoa tem que estar na ordem da fila pelo tempo dela na arte marcial, esse que é o certo. Só que é o seguinte, para o sensei forçar a pessoa a graduar e a pagar, ele faz a pessoa indo pro final, entendeu? Ele coloca pela ordem da graduação. Tá errado, né? Tá totalmente errado.
Então, assim, agora você vai encontrar, claro, dojos mais comerciais, mais mercenários, menos mercenários, mas assim, no geral, realmente é um comércio, tá? A graduação é um comércio e você percebe que não demonstra o conhecimento do praticante, tá? Deixa muito a desejar, tá bom? Então, isso seria um apontamento que eu tenho. Então, e você vai ver muita vaidade, tá? Vaidade por conta da faixa, né? Gente que vai se achar melhor que você, porque tem uma faixa maior que a sua, só que ele não sabe nada da arte marcial, né? Ele é só um técnico, e quando muito um técnico bom, porque geralmente é medíocre, né? Porque geralmente os senseis, eles focam muito na técnica, tá? Porque nem eles sabem sobre a arte marcial deles, geralmente. Pelo menos os senseis que eu tive, eles não sabiam nem da arte marcial que eles praticavam, tá? Então, eles dominavam sua técnica, né? E era isso que eles focavam, e eles também não estimulavam os alunos a estudarem sobre a arte que praticam, tá? Então, era um ensino medíocre mesmo, tá? Então, assim, eu sempre fui para um dojo só pensando na técnica, tá? Porque eu não ia tirar mais nada além da técnica. E assim, também, nunca fui uma aluna de ficar perguntando pra sensei nada. Nunca perguntei nada pra sensei. Eu sempre pesquisei, sempre me virei sozinha, entendeu? Esse negócio de perguntar pra sensei, isso pra mim é furado, tá? Na arte marcial japonesa tem muito essa submissão. Eu tenho que perguntar pro sensei se eu vou ao banheiro, se eu vou ao supermercado, se eu posso sair de casa. Eu nunca fiz isso, não faço. Eu acho que as pessoas têm que ter autonomia. Inclusive, essa foi uma das discussões que eu tive com o meu penúltimo sensei, que foi aquele dojo que eu fiquei muito tempo. Ele se incomodou quando eu disse para ele o seguinte: ele começou a questionar minhas filmagens, as críticas que eu fazia, né, do machismo no Aikido, inclusive no dojo dele, tá? E eu já falei pra vocês porque que eu acho que o dojo dele é bem machista e ele é uma liderança machista. Não preciso nem explicar, né? Eu tenho filmagens, inclusive, do comportamento das pessoas no dojo dele, do comportamento dele, né? Ele se incomodou quando eu disse pra ele que Aikido é autonomia e que ele só manda no dojo dele. Ele não manda em mim, na minha vida fora do dojo. E é fato, tá? É fato. Ele não gostou. Ele falou pra eu seguir meu caminho, então eu segui, né? E se for pra ser escrava dele, tô fora, entendeu? Tô fora. Nós vamos fazer um outro programa depois, sim, que eu vou falar da dependência que alguns senseis, dependência emocional e emocional, psicológica, que alguns senseis desenvolvem nos alunos, que é uma coisa muito séria e grave, e que eu vi muito no Aikido, muito, no Ninjutsu também. No Ninjutsu, são menos faixas, são menos tempo. Só que assim, a discriminação você vê até na cor da faixa, né? Tá? Porque a mulher usa faixa vermelha, né? E o homem usa faixa verde. Na última aula de Ninjutsu, eu perguntei antes dele me mandar embora, né? Porque eu comecei a questionar coisas lá no Ninjutsu. Aí eu perguntei pra ele, mas por que se todos são iguais no dojo, como vocês falam, por que a mulher usa a faixa vermelha e o homem a faixa verde? Ele não soube explicar, tá? Ele tentou justificar que são todos iguais e que a faixa verde significa maturidade e que a faixa vermelha significa o quê? Fertilidade. Bom, uma mulher não é uma vaca parideira, ela não precisa, né, se preocupar com fertilidade. Isso é uma bobagem, isso é uma coisa machista, inclusive, né? Essa visão de fertilidade e ligar mulher com fertilidade. Isso é um absurdo, né? Isso é machista, inclusive, né? É uma construção machista, né? Porque uma mulher não é uma vaca parideira, né? Então já começa daí, a mulher com a faixa vermelha, né? Então, são coisas assim que você vai pescando na arte, que você vai percebendo o machismo e o preconceito com as mulheres, tá? O ninjutsu também, tá? Eu percebi lá isso. Então é isso, gente. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente deve repensar essa coisa da faixa, tá? Pra mim, faixa não quer dizer nada. Eu vi pessoas graduadas que mal sabiam se sentar num dojo, tá? No dojo, no Juasa. Muitos, tá? Inclusive, os mais graduados eram os piores, tá? Pela minha experiência em dojo, os mais graduados eram os que sabiam menos se comportar num dojo, tá? Porque eu acho que sobe a cabeça, o cara acha que pode fazer tudo. E aí, se ele encontra um dojo que não tem liderança, né? Então, aí, pronto, né? Ou a liderança antiética, como foi, né? No meu caso, nos dojos em que eu estive. Então, aí, o cara acha dono. Então, assim, eu via que as pessoas mais graduadas, elas se achavam os donos do dojo, tá? Eles faziam o que eles queriam, né? Não se comportavam, muito machistas, mal sabiam a história da arte marcial. Então, é isso, você vai ver essas coisas. Então, assim, não se impressione com faixas, tá?
porque é realmente um comércio. Se tornou um comércio a faixa, né? E você fica preso na graduação, porque você não pode dar aula, você não pode ter independência, não pode abrir um dojo, entendeu? Porque você está preso. Eles fazem de uma maneira, o sistema marcial, eles te prendem de uma maneira que você se escraviza. Você fica um escravo do sensei, do dojo, da federação e das graduações, tá? Você fica escravo disso. Você não consegue sair disso, né? Mas a gente tem que ter, é o que eu falei para vocês, que a filosofia briga, né, com o lado capitalista e interesseiro das pessoas que estão, né, liderando as artes marciais. E vocês vão perceber isso. É só prestar atenção que vocês vão perceber isso. Bom, é isso, gente. Meu programa hoje é curtinho e até